Oi amores, eu sou Heloísa Bernardi e o vídeo de hoje está muito especial e importante, pois eu vou falar da pessoa mais importante da minha vida, que é o maravilhoso e incrível Jesus Cristo. Vou contar para vocês como começou o meu relacionamento com Ele e como eu o conheci, o que me levou a conhecer Jesus Cristo. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, tá? É muito importante para mim de compartilhar esse vídeo com algum amigo, amiga e até mesmo com seus familiares. Tenho certeza que tem alguém precisando ouvir isso, tem alguém precisando buscar Ele hoje aqui, inclusive você. Então vamos lá. Eu conheci Jesus há 1 ano e 1 mês atrás, num dos meus piores momentos. Por quê? Como assim pior momento? Eu estava muito focada em terminar meu curso, em trabalhos, em conquistar as minhas coisas, meus bens materiais e tal, e estava esquecendo completamente de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que tem muita fé em Deus, sempre busquei sempre Deus, mas eu buscava Ele de uma forma diferente, Para quem não sabe, eu sou católica. Hoje uma católica de forma diferente. Não tenho nada contra nenhuma religião, admiro todas as religiões e respeito muito a minha também. Só que os católicos, a gente sabe que eles não leem a Bíblia com tanta frequência, e não buscam a Jesus tanto assim, eles buscam mais os santos, porque acham que os santos vão interceder por eles. E eu também pensava assim, só que eu estava enganada. E não é o que tem na palavra do Senhor. Bom, quando eu conheci Jesus, eu estava passando por uma turbulência, na qual eu reconheci que eu precisava dele, muito dele, que eu estava precisando dele. Eu tive muitas crises de ansiedade, ataques de pânico, achei que eu estava doente até de uma coisa grave, sendo que eu não estava doente, era só coisa da cabeça, pensando muita besteira. Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas eu estava ansiosa demais, querendo terminar o curso, também porque eu tinha abri mão de vários empregos por causa do curso, porque direito é um curso muito pesado e exige muito de você. Então aconteceram várias coisas na qual eu fiquei completamente preocupada, estressada, muito ansiosa e acabei ficando de uma forma que até eu mesma não me reconhecia. Não me reconhecia porque as crises que eu estava tendo, eu não estava entendendo o porquê, Porque eu sempre tive uma vida muito agitada, mas eu estava sobrecarregada demais, na verdade. E ninguém poderia mudar a minha vida. Ninguém da minha família, nem meu marido, nem irmã, nem irmão, ninguém poderia mudar a situação que eu estava. Quem mesmo poderia me mudar era Jesus Cristo. Então, eu não conheci Jesus dentro de igreja, eu não conheci Jesus dentro da igreja católica, nem dentro de uma igreja protestante, evangélica. Não conheci Jesus através de outras pessoas, eu conheci Jesus sozinha dentro do meu quarto. E como foi isso? Eu estava num dia normal, num dia comum, e eu estava um caos, eu estava um caco, completamente ansiosa, aborrecida com algumas coisas e não estava bem. E aí eu comecei a chorar muito, Comecei a chorar muito e quando eu olhei para a Bíblia que estava na minha frente, eu comecei a fazer umas perguntas. E eu lembrei que muitas pessoas tinham falado, a gente tem que se prostrar diante de Deus e conversar com Ele. Só que eu não sabia como fazer isso, porque a minha família me ensinou de um jeito. E eu não sabia falar com Ele direito, eu não sabia pedir, eu não sabia conversar e nem contar minhas coisas para Ele. Eu sei lá, eu tinha algum receio. E aí eu falei, se Jesus me conhece, se Ele me entende, eu vou conversar com Ele agora, vou saber se Ele está me escutando agora. Então eu entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei na cadeira que eu estudo e comecei a falar com Ele. Me prostrei diante dos pés dele, me derramei nos pés dele, conversei tudo com ele que eu estava sentindo, que eu não aguentava mais e que minha vida estava um caos, eu não sabia o que fazer, o porquê que eu estava desse jeito, o porquê que estava acontecendo aquilo, eu não merecia isso.
e tal. Comecei a falar muitas coisas. E aí chorei como uma criança nos pés de Jesus. E quando eu me levantei, eu já não era mais aquela pessoa que eu entrei no quarto. Eu já estava diferente. Mas eu não sabia dizer como é que eu estava, nem como é que eu saí. Eu só sabia dizer que eu estava bem. E eu tive mais vontade de buscá-lo, de procurá-lo. Então, no mesmo dia, eu peguei a Bíblia, li mais sobre ele, conheci mais um pouco. No outro dia, me deu vontade de voltar para o quarto e falar com ele de novo e de novo. E aí, quando eu estava vendo, já tinha passado meses que eu estava desse jeito. Minha vida tinha mudado. Umas coisas que eu tinha pedido em oração nos primeiros dias começou a acontecer. E eu falei, não tem condições. Jesus está aqui. Então eu senti que Jesus estava me curando, estava me alimentando, estava transformando a minha vida de uma forma inexplicável. Então eu falei, eu quero mais disso. E aí eu comecei a perceber que todo aquele vazio que eu estava sentindo, ele começou a preencher. Toda aquela angústia que às vezes eu sentia por coisas desnecessárias, ele começou a preencher. Comecei a sair de perto de algumas amizades, ele começou a me mostrar quem eram as pessoas que eu deveria ficar perto. Começou a me fazer enxergar pessoas, até pessoas da família que gostavam de mim, que não gostavam. E eu comecei a falar para mim mesma, antes do nosso encontro, no dia seguinte, nossa, isso aqui foi Jesus que fez, isso aqui não tem condições, isso aqui foi Jesus. Ele começou a me mudar de um jeito inexplicável. Inexplicável, né? Algumas vezes ele me constrangeu. O que eu falo tipo, às vezes você tá num grupinho de faculdade, num grupinho de amigos de trabalho e você acaba falando mal de outra pessoa. Fulano chegou, vem falar mal de alguém e você acaba se envolvendo no meio também. Quando vê, você já tá ali num emaranhado de coisas e você acaba falando mal de uma pessoa. E eu percebi que quando eu estava com algumas pessoas e que estavam falando mal de outras pessoas, eu me senti péssima de estar ali no meio daquelas pessoas. Eu não estava comentando nada, mas eu estava me sentindo péssima por estar ali, então eu me retiro, eu saio. Já aconteceu também outras coisas que eu peço tanto hoje para ele me acompanhar em qualquer lugar que eu vou, que quando eu chego em alguns lugares onde eu não me sinto bem, onde eu não sinto ali que é um ambiente acolhedor ou um ambiente que você se sente confortável, eu quero sair. Não sei o que me dá, mas me dá uma sensação muito ruim, que eu quero sair dali, sabe? Só fico normal quando eu saio dali mesmo, é como se tivesse algo ruim ali dentro. Pronto, eu comecei a sentir essas sensações e todos os dias eu sempre estou buscando Jesus, independente se eu acordo bem ou se eu acordo mal. Ah, Heloísa, mas o que você quer passar com essa mensagem? Bom, eu quero passar aqui para vocês, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa estar numa religião certa para seguir Jesus. Você não precisa conhecer Jesus através de uma pessoa ou de uma religião. Você só precisa entrar pro seu quarto, fechar a porta, conversar com ele, convidar ele para vir até você e ser sincera para ele. Ah, mas só que fulano falou que para mim conhecer ele eu tenho que ir para a igreja e tal. Não. Para a gente conhecer Jesus, a gente não precisa estar dentro de igreja e nem estar perto de pessoas que falam sobre ele. A gente precisa conhecer Jesus sozinho. A gente precisa sentir a presença de Jesus sozinhos. Jesus mesmo fala na Bíblia, em Mateus 6,6, acredito que seja essa passagem, que convide ele, fale com ele em secreto. Você tem que convidar Jesus, conversar com ele em secreto. Que Jesus que ouve em secreto, ele vai te ouvir, vai conversar, vai te dar resposta. Muitas vezes Jesus vai demorar dias para te dar uma resposta, meses, anos, mas ele vai falar com você. Então, eu quero te falar aqui que Jesus é tudo que você precisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único. Ele se fez de carne para vir e habitou entre nós, para habitar entre nós, para que a gente reconhecesse o seu amor. Ele deu a vida por nós. Então, Jesus, ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Você apenas com uma conversa, você consegue sentir a presença dele, consegue mudar tudo que está acontecendo na sua vida, assim como aconteceu comigo. Então eu decidi falar sobre Jesus porque Jesus é tudo que eu tenho. Jesus é a minha vida, é meu porto seguro, é quem me levantou quando eu estava triste, é quem me deu de tudo, é quem deu a vida por mim. Então por que não vou falar dele? Por que não vou falar sobre ele? Se ele é tudo na minha vida. Jesus é meu refúgio, é meu ponto de paz, é onde eu encontro paz quando ninguém tem a paz que eu preciso. Então eu fui preenchida pelo Espírito Santo. Ah, mas andar com Jesus significa que eu não vou ter mais aflições, que eu não vou passar mais por provações e tal? Claro que não. Você vai passar por provações sim, porque essa é a lei da vida. A gente tem que passar por provações, tem que passar por coisas ruins. Mas você tendo Deus, você consegue passar mais rápido e se torna mais leve o fardo. Mas você sem Deus, você não consegue ir para lugar nenhum. Porque a gente sem Deus se tornamos fracos, a nossa carne fica fraca. E quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que fortalecer o nosso espírito. Então que ele cresça e que você diminua, que eu diminua. Eu me apaixonei por Jesus por quem ele é e não pelo que ele faz. Porque eu sei que ele faz tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Eu me apaixonei por quem ele é. Então eu comecei a mudar, comecei a querer perdoar pessoas que me fizeram muito mal. Comecei a ter vontade de buscar mais ele, independente se quem está do meu lado quer saber dele ou não, eu quero saber dele. Então Jesus, ele é a paz que você precisa, ele é o seu conforto, sabe? Você talvez agora esteja passando por uma situação difícil e não dê ouvidos a isso. Assista esse vídeo e não dê ouvidos, mas você sabe que eu estou falando a verdade, que Jesus é tudo que você precisa. Se você entrar para o seu quarto em qualquer momento da sua vida, porque hoje a gente tem acesso a Deus Todo-Poderoso, a qualquer momento é só a gente chamar, que Ele vem. Mas vai chegar um momento que você não vai ter como chamar. Mas você precisa conhecer, chamar Ele de todo o seu coração, conversar. Jesus é tudo que você precisa, que eu preciso. Eu não estou aqui para, porque mudou de religião ou porque tá assim, assado. Não, gente, eu tô aqui para falar o que ele fez na minha vida. Ele mudou a minha vida da água pro vinho e ele pode mudar a sua vida também. Jesus é tudo que a gente precisa. Então, se você conheceu a palavra dele, leve para outra pessoa também, sabe? Não queira saber quem tá falando, quem se meteu ou que tá falando ao contrário, pessoas que você tá conversando ali sobre ele. Mas não é assim, tá? Se você viu na palavra dele, é o que você viu, é a verdade do que você viu. Se você escutou a palavra dele, quer comentar com outra pessoa, mas a pessoa não tem interesse de ouvir, tudo bem. Você fala, a pessoa não quis ouvir, tá, tudo bem. Entendeu? Ele mesmo fala, quem tem ouvido, ouça. Ouça a palavra dele. Jesus é tudo que você precisa. A gente tem que confiar nele de todo o nosso coração. É difícil. Tá? É difícil a gente confiar naquilo que a gente não tá vendo, mas isso se chama fé. E foram longos meses que eu passei de aflições, de muitas provações, mas Jesus sempre esteve lá comigo, sempre estava lá, Heloísa, eu tô aqui, e eu sempre levantava mais forte e mais forte, e eu decidi falar dele porque eu amo, porque eu tô apaixonada por ele, porque ele é tudo que eu preciso, e tudo que você precisa. Então, é difícil a gente ter um relacionamento com ele. Por que é difícil, né? As pessoas sempre me perguntam, mas é difícil ter um relacionamento com ele. Por quê? Porque, Heloísa, eu não escuto ele falar. Não sei como é que ele fala, não sei como pedir e tal, não sei como falar. Você passa, às vezes, 1 hora, 30 minutos, 1 hora no celular, olhando a vida de outra pessoa, se frustrando porque tá vendo que fulano tá crescendo na vida e que você tá ficando pra trás. Você passa, às vezes, tantas horas num lugar onde ninguém te quer lá. Aí você tem tempo, né? Mas pra ter tempo com Jesus é sempre 1001 dificuldade. Não porque hoje eu não tive tempo, fiz um monte de coisa hoje, fui trabalhar e depois tive que pegar as crianças não sei aonde, tive que pegar meu filho e tal. Gente, Jesus tem que vir em primeiro lugar. E eu não sabia disso não, tá? Eu não colocava Jesus como prioridade na minha vida.
Eu já fui alguém que só orava Ave Maria e o Pai Nosso, que não falava com ele direito. Já fui alguém que não dava bom dia para ele. Já fui alguém que não falava nada. Já fui alguém que esquecia de orar. Já fui alguém que orava de deitada, orava de joelho, orava em pé. Só que eu estava fazendo tudo errado. Eu precisava me levantar, buscar ele e buscar ele de uma forma diferente, de ter intimidade. Ah, Heloísa, mas você aceitou Jesus, você está em outra religião? Não, tá? Não é assim. Eu tenho Jesus na minha vida hoje de uma forma que eu nunca tive, graças a Deus. Mas eu não sou protestante, não sou evangélica, eu sou católica. Eu sou uma católica de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Porque o meu jeito de estar sendo agora católica, eu estou seguindo muito a Bíblia, procurando muito ler a Bíblia, procurando saber muito de Jesus. Eu ainda não me senti confortável de mudar de religião. Eu não me sinto confortável em outra religião. Já participei de alguns cultos, já fui a alguns cultos, mas eu não me sinto confortável. Vai de cada um. Cada um se sente bem onde a gente se sente bem, né? Onde a gente quer se sentir bem. Mas eu já participei de alguns cultos, já fui convidada para alguns cultos, mas eu não me sinto bem. Não sei se é as pessoas, não sei se é o ambiente, não sei, eu não me sinto bem. Então, eu preferi buscar Jesus, conhecer Jesus no meu quarto, na minha casa, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, como eu estava falando aqui, a minha religião, eu sou católica, tá? Considero todas as religiões, respeito todas, mas eu não me sinto confortável para mudar de religião ainda. Caso eu vá mudar de religião, vai ser quando Deus, Jesus Cristo, tocar no meu coração. Mas enquanto isso, eu sigo na minha religião, respeitando todas as religiões, respeitando as doutrinas das religiões, e tá tudo bem, tá? Sou a mesma pessoa. Hoje eu não sou, quer dizer, a mesma pessoa, porque eu mudei muito meus atos, os meus hábitos. Porque Jesus me mudou, Jesus me transformou. Então, se você está passando por uma dificuldade, seja o que for, seja qual for o seu problema, fale com Jesus. Ele é o único que pode resolver tudo. Ah, mas meu problema é tão difícil, são milhares de pessoas no mundo, como é que Jesus vai me ouvir? Essa foi a minha palavra um dia. Um dia eu falei isso, um dia eu perguntei como é que Jesus vai olhar para mim no meio de milhares de pessoas. Gente, só quem passa por turbulências na vida, e só quem passa por provações são os escolhidos. Então, é necessário que a gente passe por provações para que a gente reconheça quem é Jesus e o que Ele quer para nossa vida. Se não tivesse acontecido nada disso comigo que aconteceu, eu não teria ido buscar Jesus. Porque muitas vezes a gente só lembra de buscar Jesus quando está no nosso pior momento. E eu tenho certeza que se não tivesse acontecido isso, eu não teria ido. Mas hoje eu agradeço a Ele por ter acontecido, porque eu soube ir buscar. E eu fui buscar sozinha. Eu não precisei de outra pessoa para me ensinar. Até mesmo para ler a Bíblia. Quando eu não sabia ler a Bíblia, eu ficava desesperada quando eu não entendia. Como é que eu vou entender o que Ele está falando? Como é que é isso e tal e tal. Então eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a buscar sozinha. Quando você quer uma coisa, você coloca na sua mente que você vai conseguir, você consegue, tá? Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Então eu coloquei na mente que eu ia conhecer Ele, que eu ia ter disciplina para falar com Ele todos os dias, que a gente ia ser amigos, que a gente ia ser melhores amigos, que a gente ia estar sempre juntos, e é o que está acontecendo hoje. Jesus me mostrou que sem Ele eu não sou nada, que Ele é a minha vida e que eu preciso contar para todos quem Ele é e o que Ele fez, tá? Então, nunca esqueça que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No início que a gente tá buscando Ele, a gente não vê resultado. Assim como numa consulta que você tem com um psicólogo, que você vai, o psicólogo só escuta o que você tá falando e vai anotando. Você só vai ver o efeito depois de muito tempo. Assim também é com Jesus. Às vezes Ele vai te transformar na mesma hora. Às vezes vai demorar um pouco, mas Ele vai fazer. E toda oração Jesus ouve, Jesus escuta, Jesus está lá, te esperando e te ouvindo. Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu não dou um passo sem Ele.
Todas as vezes que eu vou sair de casa, eu o convido para ir comigo e digo para ele: se o senhor não for, eu não quero ir. Eu não me sinto pronta para ir sozinha e não quero ficar sozinha nunca mais. E eu nunca tive sozinha, né? Nunca estive sozinha. Jesus sempre esteve comigo, mas eu não estava dando atenção a ele como era para ter dado. Então hoje Jesus está em primeiro lugar na minha vida. Não importa quem eu tenha, não importa o que eu tenha, o que eu não tenha. Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar na minha vida. E ele está. Hoje eu só faço qualquer coisa se ele estiver no meio. Se ele não tiver, eu não faço nada. Então, gente, é isso que eu quero falar para você. Procure Jesus Cristo. Não importa a sua religião. Aqui não é sobre religião. Eu não estou falando sobre religião, não. Eu estou falando sobre Jesus Cristo. Sobre o nosso Rei e Salvador, que deu a vida dele por mim e por você. Então, por favor, não esqueça de buscá-lo. Busque ele de todo o seu coração e você vai ouvir a resposta dele, você vai ouvir o amor dele, você vai sentir a presença dele, que é incrível e maravilhosa, tá? Não esquece, por favor, de se inscrever e deixar seu like. Se esse vídeo te ajudou, também pode ajudar outras pessoas. Então, compartilha com amigos, com sua família. Um beijo no seu coração. E se você estiver passando por alguma coisa, se você estiver triste com alguma coisa, sorria. Jesus te ama.